Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, 30 ao 32. Amém? Diz assim: Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Irmãos, esse texto, se eu puxar um pouquinho anterior, antes de tudo isso acontecer, Jesus ele recebe a notícia a qual João Batista ele tinha sido morto. Aí Jesus pega um barco, seus discípulos, e vai para o deserto para tirar um tempo a sós. Mas a multidão ela descobre que Jesus está indo para aquele local e a galera corre tudo para lá esperar Jesus chegar. E quando Jesus ele desce do barco, ele depara com a multidão e de repente ele começa a pregar, começa a falar e pessoas começam a ser curadas, começa já a ficar tarde, seus discípulos chegam para Jesus e falam: Ei, Jesus, já está ficando tarde, está longe, vamos dispensar a multidão, o pessoal está com fome. Aí Jesus fala assim: O que vocês têm aí? Aí eles: A gente tem aqui 5 pães, 2 peixes, então é isso aí que não vai alimentar essa multidão. E Jesus pega aqueles 5 pães, 2 peixes, ora, multiplica, alimenta a multidão todinha, sobra ainda. E Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos e fala assim: Ei, entre no barco e vai até Betsaida, que era um povoado ali próximo. E eu vou depois. Mas o que me deixa mais intrigado nisso tudo, Jesus tinha ido no barco. Para chegar a Betsaida, ele tinha que ir pelo mar, atravessar barco. Como que os discípulos não falaram assim: Pera lá, nós vamos ir com o barco e Jesus vai como depois? Vamos continuar. E no meio disso tudo, né, Jesus dispensa os discípulos. Jesus vai dispensar a multidão, sobe ao monte e ora. Enquanto isso, os discípulos começam a passar um sufoco em alto mar, né? Começa a vir ventos, as ondas começam a se agitar, e Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. E eles se assustam, acham que é um fantasma. E o mais legal disso é que Pedro chega e fala assim: Ei, se tu és Jesus mesmo, permita que eu vá até aí. E Jesus fala: Vem. Pedro desce do barco, anda. Quando ele está chegando perto de Jesus, Pedro fala aqui o versículo 30, mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Diante dessa narrativa, eu quero abordar com vocês sobre a fé. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, o que é fé? O que significa fé para vocês?
em Hebreus 11, versículo 1, Paulo, ele vai relatar isso aí. Ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu classifico a fé tipo: eu estou num local escuro, não vejo nada, não enxergo nada, mas eu tenho fé que aqui tem um caminho para mim poder passar. Eu não vou assim, eu acho que tem um caminho, deixa eu ver. Opa, achei o lugar. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui não tem nada não. Então eu classifico a fé como: quando você vai num local escuro, você não vê nada, você não tem controle de nada, mas você vai convicto que ali tem um local para você passar, tem um local para você caminhar e tem um local para você chegar. E eu tirei um exemplo, algo que aconteceu comigo, não sei se os meninos vão lembrar. A gente estava no luau e eu tive claramente a experiência do que é ter fé. Colocaram uma venda no meu olho e falaram assim: ó, você vai escutar minha voz e tudo que eu falar, vocês vão fazer, você vai fazer. Tamparam o meu olho, colocaram muito obstáculos. Falaram assim: ó, vem para frente, dá 2 passos para a direita. Aí eu ia, vem para frente. Então sim, é isso. É quando nós não temos controle, nós não estamos vendo nada, mas os nossos ouvidos são sensíveis à voz de Deus. Para ser mais claro ainda, tem uma história antiga que eu já ouvi falar. Tinha um pai e tinha um filho. E o pai levava o filho toda vez na igreja, o pastor falava: tenha fé, fé para lá e fé para cá. E o filho toda vez: pai, o que é fé? O que é isso? E o pai não sabia, tentava explicar, mas não conseguia. Um dia, na casa deles tinha um porão, ele desceu as escadas e gritou assim: ô meu filho, vem cá. E aquela criancinha foi lá, escutou a voz do pai, chegou e estava o porão todo apagado, tudo escuro. E o pai falou assim: filho, está escutando minha voz? Tô sim, papai. Então pula, daí de cima, vem cá que o papai vai te segurar. Mas papai, eu não estou te vendo. Meu filho, você está escutando minha voz? Eu estou, papai. Então pode pular. E aquela criança pula e o pai segura ela. Conseguiram compreender? É isso aí. E assim somos nós com Deus. Então nós temos que ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, ao nosso Pai. Quando Ele falar assim, igual falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Deus não falou: Abraão, você vai para tal lugar. Não falou: sai, vai andando quando eu vou te falar o lugar. Então é isso que é fé. E eu separei 4 pontos. Primeiro ponto: sem a fé nós perdemos o gosto de experimentar o sobrenatural de Deus. Versículo 28 vai falar assim, ó: Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Nesse primeiro ponto eu quero classificar 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que elas querem experimentar o sobrenatural de Deus. Mesmo Pedro olhando para a tempestade, mesmo Pedro afundando, ele falou assim: não, se é tudo mesmo, eu quero ir junto com o Senhor. Mas existem aquelas pessoas que se acomodam. A tempestade está pocando lá fora, mas que dentro do barco tem um lugar para me deitar, tem um lugarzinho para me dormir, tem uma cobertinha para me tampar. Quer ficar na zona de conforto. Então, sem a fé, nós perdemos o gosto de experimentar o sobrenatural de Deus. A palavra de hoje vai ser muito rápida. Segundo ponto: sem a fé, perdemos o foco em Jesus e focamos na tempestade.
nós andamos com Jesus, nós conhecemos o poder de Jesus, nós sabemos tudo que Jesus tem capacidade para fazer. Mas muitas das vezes nós insistimos, nós caminhamos no alvo que é Jesus, nós estamos indo para o céu, nós sabemos que aqui na terra nós vamos ter dificuldade. Eu não vim cá para falar para você, irmão, tenha fé, vai estar tudo certo, vai melhorar. Ei, então a triste notícia, então, as coisas têm que piorar. Aqui na terra, não vai, infelizmente, a gente não vai viver um mar de rosa. Jesus falou, ei, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Pedro estava indo de frente com Jesus, Pedro estava vendo, estava perto, Pedro estava vendo Jesus fisicamente. Mas igual o versículo 30 fala, que ele começou a perceber o vento começou a perceber as ondas, a tempestade, e teve medo. Ele começou a afundar. Quando o nosso foco é em Jesus, as tempestades não param, mas caminhamos com tranquilidade. Se Pedro não tivesse olhado para o lado, irmãos, Pedro tinha chegado, voltado abraçado com Jesus ainda, para o barco, sem precisar de afundar. O mundo pode estar caindo do nosso lado, mas o nosso alvo, ele é Jesus. Mas quando tiramos o nosso foco de Jesus, a tempestade, as ondas nos puxam para baixo, querendo nos afogar. Terceiro ponto, sem a fé, em diversos momentos, Jesus nos prova nas nossas especialidades. Pedro era pescador, certo? Por acaso, eu não conheço, vocês conhecem algum pescador em alto mar que ele não sabe nadar? Eu não conheço. Tipo, o cara ter coragem de ir para alto mar, no mínimo que ele tem que saber nadar. Agora eu te pergunto, por que Pedro teve medo? Às vezes, as nossas especialidades, nossas habilidades nos passam a autoconfiança, a ponto de achar que não, vai dar certo. Paz, eu sou fera nisso, eu sou formado nisso, eu estudo isso. Aí Jesus vem e fala assim, sabe de nada. Irmãos, e eu vou falar algo atual, nessa pandemia, vimos isso claramente. Quantos médicos morreram? Ou melhor, quantos pais de médicos morreram? Quantos filhos de médicos morreram? Quantas esposas, irmãos, tios? E eles nada puderam fazer. Nós vemos grandes gestores financeiros irem à falência. Nós vemos grandes motoristas onde dizem saber o que está fazendo. Não, eu tenho habilidade, eu nunca vou sofrer acidente, porque eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, eu tenho uma percepção boa no trânsito. O cara acaba sofrendo acidente. Nós vimos aí, as Olimpíadas passou, quantos atletas entrevista, não, eu estou preparado, não, meu tempo de corrida está top, eu vou chegar lá, eu vou ganhar. Os caras nem no último lugar do pódio subiram. Irmãos, quando somos tudo isso e temos Jesus, temos fé em Jesus, nós falimos, nós perdemos pessoas queridas, as quais as nossas habilidades poderiam salvá-la. Sofremos acidentes, mesmo sendo excelentes motoristas,
perdemos provas a quais estávamos preparados, mas o nosso foco, o nosso alvo é Jesus Cristo. Nosso alvo é Ele. Quarto e último ponto, não é sobre a fé que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre o autor da fé, nosso amigo Jesus. Jesus, ele precisa estar no nosso barco. Versículo 32 fala assim, ó: e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Com Jesus fora do barco, as tempestades nos apavora e até costuma afundar nosso barco. Mas quando Jesus está no nosso barco, no tempo certo, não é só porque Ele está no seu barco que Ele vai acalmar a tempestade na hora que você quer não, tá, irmão? Na hora que eu quero também não. No tempo certo, Ele acalma a tempestade, para chegarmos com segurança. Existe até uma letra do hino da harpa cristã que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. É Ele que faz. Não somos nós, não somos nosso conhecimento, não somos nossas habilidades, nossas especialidades. É Jesus Cristo. Falei que ia ser rápido. Fique de pé, gente. Para concluir tudo isso aqui que falamos, a fé, ela nos faz experimentar não o natural. O natural é óbvio, mas ela faz experimentarmos o sobrenatural, que é algo que eu e você não podemos fazer. É muito fácil a gente ter fé e falar assim: eu vou falar nesse microfone e ele vai sair som. É muito fácil, é óbvio, eu sei que eu vou falar aqui e vai sair som. Agora eu quero ver, igual aquela mulher do fluxo de sangue, tinha 12 anos, que ela sofria daquela hemorragia, tinha gastado todo o seu dinheiro com médico e nada fizeram, mas ela teve fé, falou assim: se ao menos tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E a Bíblia é clara, a Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. É isso que é fé. É quando você olha pela ótica humana e parece que está tudo acabado, mas aí vem Jesus e muda tudo isso. Versículo 6 de Hebreus 11 vai falar assim: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. A fé, ela nos faz olhar para o céu e não enxergar nada além de algo grande, azul, as nuvens. Nosso olho espiritual enxerga isso, mas a fé, ela abre o meu olho, abre o seu olho espiritual e faz enxergar uma cidade linda, a mansão celestial, a qual nós estamos querendo. Que eu não vejo a hora de ir para o céu logo, irmãos. E eu não sei o que tem ocasionado, o que tem acontecido para fazer você perder a fé. Não estou falando isso para você falar assim: cara, eu vou voltar a ter fé que vai dar tudo certo. Não. Mas a fé, ela nos faz ver a Deus. A fé, ela nos faz chegar a Deus. Ela nos aproxima de Deus.